ser um filho de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus, tem que nascer da água. Ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Muito bom dia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos abundantemente. Deus é bom o tempo todo,
Você que está em casa, de coração, responde assim: o tempo todo Deus é bom, ok? Estamos começando, meus amados, meus amigos, mais um culto no seu lar, um culto online, para que Deus, Ele venha estar sempre, como diz as Escrituras Sagradas: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É isso? Então esse é o primeiro e maior mandamento da lei de Deus. Aqui em nossa cidade, as pessoas, o nosso prefeito permitiu a partir de hoje, né? Então aqui, vou dizer assim, a partir de hoje nós teremos 2 cultos semanais, né? Lógico, com todas as restrições por causa do combate ao coronavírus. Então, dependendo do tamanho da igreja, nós teremos aí uma parcela aí entre umas 30 pessoas, mantendo aquele distanciamento, separando as cadeiras, máscara, álcool na chegada da igreja. Não pode haver criança, pessoas com comunidade, né, especiais, e também idosos, e pela aí vai. Então aquela regra de sempre, mas a partir de hoje, 2 dias na semana nós estaremos aqui, hoje domingo pela manhã e amanhã à noite, a segunda-feira, né? Segunda-feira é um culto também muito importante. A pessoa soubesse, entendesse, ela jamais perderia os cultos de segunda-feira à noite. Por conta do quê? Vocês se lembram daquela passagem bíblica que o Senhor Jesus foi pelo Espírito Santo levado ao deserto? Ali no deserto estava o diabo, não é isso? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ali no deserto, ele fez seu papel, que é matar, roubar e destruir. Não tinha nada deserto. Então, aonde o diabo está, a casa, por assim dizer, do diabo, é um deserto. Ali no deserto, Jesus procurou, depois que entregou o seu jejum, ele procurou pão para comer e não achou. Ele procurou água para beber e não achou. Não tinha nada. Não é isso? Você sabe disso. Você sabe que a falta das coisas, a escassez ali no deserto para com o Senhor Jesus foi uma coisa tão tremenda que o diabo sugeriu a Jesus que não haveria mais saída para ele. Então levou Jesus lá acima de uma montanha, e lá de cima da montanha sugeriu a Jesus que Jesus se jogasse. Jesus, está escrito, diabo, que não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele deu a cartada final, por assim dizer, ao Senhor Jesus. Ele disse a Jesus: olha, aqui está a glória do mundo, aqui está casas, comidas, famas, boas camas para dormir, água. Então aqui está a glória do mundo. E o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Não é isso? Então Jesus expulsou o diabo. Meus amados, meus amigos, quando nós dizemos para as pessoas participar do culto de segunda-feira, às vezes as pessoas não têm essa noção de que aquele demônio que tentou Jesus no deserto era o demônio que amarrava a vida das pessoas, que trazia escassez, que disse ao Senhor Jesus que só permitiria que Jesus tivesse alguma coisa se Jesus se prostrasse para ele. Nós nunca vamos nos prostrar. A pessoa que tem o Espírito Santo jamais ela irá se prostrar para o diabo. Então ela tem que vir buscar a força de Deus.
buscar as portas abertas que Deus tem prometido. Olha, já falando aí do coronavírus, então, sempre estou dizendo isso aqui, pode ver o estrago do coronavírus, não é tão somente a morte, mas você pode dizer, mas pastor, o senhor teria algo mais importante do que a vida? Não, não existe. A vida é o máximo, é o mais importante, mas a morte faz parte da vida, queira eu, você, ou que não queira. Os mais velhos, já diz o velho ditado, que diz que a única certeza que nós trazemos quando nascemos, a única coisa que nós trazemos nesse mundo quando nós nascemos, é a certeza de que nós vamos passar daqui. Não é verdade? Então o problema não é passar, o problema é quando a pessoa passa daqui para onde ela vai, que lá onde ela vai não vai mais passar, vai ser uma eternidade com Deus, ou uma eternidade com o diabo, não tem mais para onde passar. Então, neste mundo aqui neste mundo, é aonde nós temos que realmente lutar, porque o coronavírus, ele não veio só para matar a pessoa, ele veio para matar a prosperidade das nações. Vamos trazer o desemprego, a fome, acometer mais e mais doenças, principalmente as doenças psíquicas, né? As pessoas passam a ter problemas por conta de ver as dívidas chegando ali, né, as preocupações, e muita gente não tem aquela cabeça centrada para suportar esse momento de grande luta e de grande dificuldade. Então, meus amados, meus amigos, vamos em frente. Hoje, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, né, aqui já estará aberto para o culto, aqui em nome do Senhor Jesus, e também às segundas-feiras à noite, você é o nosso convidado em nome de Jesus, ok? Chegando um número maior de pessoas, logicamente, nós estaremos dividindo ali o tempo do culto, para que possa fazer o culto de maneira que todas as pessoas, dentro daquele prazo, participem do culto da palavra de Deus. Muito bem, que Deus abençoe a todos, meus amados e meus amigos. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Espírito Santo a direção da palavra dele, para ele falar conosco por intermédio da sua palavra. Feche seus olhos aí aonde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, Deus querido, santo, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu Deus, nós pedimos ao Senhor nesta manhã o perdão, meu Deus, dos nossos pecados, nossos erros, de nossas falhas, meu Deus, nossas transgressões, até mesmo, Senhor, daquelas transgressões que nós cometemos, meu Deus, involuntariamente, Senhor. Está escrito na tua palavra que do que se queixe o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Quando nós não estamos vencendo, quando as coisas, o mal está tendo poder sobre a nossa vida, é porque direta ou indiretamente nós estamos em pecado, meu Deus. Então nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos prepara, Espírito Santo, para ouvirmos a pregação da tua palavra, Senhor. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus. Digam assim seja, digam graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1 do livro de Romanos, em nome do Senhor Jesus.
capítulo 1, versículo, a partir também do 1. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Com os ouvidos ouçam, deixa eu achar aqui o versículo 6. Diz assim: entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e meus amigos, aqui no versículo 4 e 5 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, o Senhor Jesus Cristo declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o verso 5 diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu o chamado dele, o apostolado dele, pela pessoa do Senhor Jesus. Recebeu pela pessoa do Senhor Jesus. Diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Observe que a Bíblia está dizendo que a obediência da fé, obedecer a nosso chamado, a nossa fé, a voz que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Então, aqui no versículo 16 em diante, preste bastante atenção. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Primeiramente, eu não me envergonho do Evangelho. A Bíblia Sagrada está escrito isso aqui: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente do judeu e também do grego. Quer dizer, não há acepção de pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus não é algo para nós termos vergonha, é algo para nós nos entregarmos de corpo e de alma, porque o Evangelho do Senhor Jesus diz lá no livro de Tiago que Ele é quem pode salvar a nossa alma.
Quando nós recebemos a palavra de Deus enxertada em nós, nós estamos recebendo o Senhor Jesus sendo enxertado ou plantado, semeado em nós. E quando nós recebemos esse evangelho do Senhor, então estamos recebendo a nossa salvação. Recebendo a nossa salvação. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nele, em Cristo, ou no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. Mas como que eu vou fazer? Eu vou chegar em uma igreja, eu vou comprar uma Bíblia, vou chegar em minha casa e vou ler a palavra de Deus, eu vou, por assim dizer, entrar em um quarto, eu vou ficar em jejum, eu vou ficar em oração e eu vou descobrir a justiça de Deus. Olha, é muito bom, mas não é por aí. A Bíblia diz que essa justiça desse evangelho de Deus, nós descobrimos de fé em fé. Tem que se agir a fé. Se não agir a fé, não tem como descobrir a justiça de Deus. Não tem aquela parábola, aquele caso que o Senhor Jesus contou, da viúva, né, e do juiz iníquo, nos ensinando o caminho de como nós agirmos diante de Deus, de orarmos e nunca desfalecermos na nossa oração, na nossa fé. Então a Bíblia Sagrada fala isso, que existia uma viúva e que existia um juiz iníquo que não temia a homem nenhum e nem respeitava a Deus, não respeitava homem, não temia a Deus. Mas todo dia aquela mulher ia lá e dizia para aquele juiz: julga minha causa, faz justiça a meu favor. E o juiz jogava de ombro. No outro dia aquela mulher ia de novo. E o juiz jogava de ombro. E no outro dia aquela mulher ia de novo. Então aquele juiz disse assim: olha, para que essa mulher ela não me importune mais ainda, então eu vou logo fazer a justiça a favor dela. Julgou a causa dela e fez justiça a favor daquela viúva. Então a Bíblia Sagrada pergunta assim: não fará Deus mais depressa justiça a favor dos seus que invoca, que clama, que usa a sua fé de dia e de noite? Não fará mais depressa. O juiz ainda jogou de ombro, né, de uma vez, outra vez, e enrolou aquela mulher. Depois ele disse: olha, para que essa mulher não me importune mais ainda, eu vou atender. Deus não vai falar para mim e para você que nós estamos perturbando a Ele, oportunando a Ele. Mas o Senhor Jesus presta atenção na oração daquela pessoa que usa a sua fé. Então a Bíblia diz assim: não fará mais depressa, né? O Senhor não fará mais depressa, o Senhor não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, que usam a sua fé. Então nós temos que usar a nossa fé. E a Bíblia Sagrada nos ensina que uma fé que ela não tem obras, essa fé é morta. Essa fé não funciona. Se você disser assim: olha, eu tenho fé em Deus, mas eu não vivo nem obediência na prática da palavra de Deus, essa fé é morta. A Bíblia diz que o nosso pai, o nosso patriarca, o Abraão, foi justificado pelas as obras ou pela fé?
Ele foi justificado pelas obras. As obras de Abraão justificou a fé dele. Deu vida, deu razão, deu força à fé dele. Se ele tivesse a fé e não tivesse as obras, ele não teria sido justificado. Porque foi as obras deles que justificou a fé dele. Essa é a grande realidade. Então, no versículo 18 em diante, a Bíblia começa a falar a respeito, a idolatria, depravação dos pecadores. Então a Bíblia diz assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que não haja desculpas. Então, se você dissesse, eu não digo você, mas se uma pessoa diga assim: eu não acredito em Deus, eu vou fazer as coisas erradas mesmo, eu vou comprar, não vou pagar, vou tomar emprestado, não vou devolver, eu não vou amar o meu próximo como a mim mesmo, que nada, eu vou fazer minhas coisas do meu jeito, porque para que a obediência à fé? Para que eu tenho que obedecer à fé? Para que eu tenho que obedecer a palavra de Deus pela fé? Eu não vou fazer isso, eu sou livre, e encher a cabeça dele das suas próprias razões, e não querer obedecer a Deus. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que tudo que existe, tudo que Deus criou as florestas, Deus criou o mar, Deus criou as estrelas, criou o sol, criou a lua. Então todo mundo vê isso, e pelas coisas que Deus criou, a pessoa não terá desculpa diante de Deus, de dizer assim: olha, Senhor, eu ouvi falar que eu deveria obedecer à tua vontade, eu ouvi falar que eu deveria ter uma fé viva, uma fé que praticasse a tua vontade, mas o meu coração, Senhor, eu nunca consegui crer em ti, eu nunca consegui crer que nem aquele monte de gente que ia para a igreja, que cria, que não sei, eu não consegui. E vai esperar de Deus que Deus tenha piedade, que Deus tenha dó, que Deus diz: fazer o quê, Então, outro conseguiu crer e você não conseguiu crer. Então você não teve culpa, por conta que você não foi desobediente, por conta que você só não creu porque não conseguiu, porque essa coisa de crença não nasceu dentro de você. Então tem pessoas que pensam que vai haver esse tipo de compreensão diante de Deus, mas não vai haver, por causa das coisas que Deus criou. Então, se você já chegou numa praia, ou já teve a oportunidade de andar em um barco, numa embarcação no alto mar, você já parou para observar assim: quem criou essa imensidão de água e se juntou tudo em um canto da terra? Você já olhou para uma montanha? Quem criou aquela montanha assim? Quem criou o sol? Quem foi lá? Qual foi o homem que desenvolveu alguma coisa e colocou aquela lâmpada acesa lá em cima? Então, não terá desculpa, você terá que admitir que existe um Deus que criou essas coisas. Por que você não quis crer nele? Você não quis crer nele porque, para crer nele, você terá que fazer a obra à vontade dele. E você não quis, não quer, não aceita fazer a vontade de outro. Você só quer fazer a sua própria vontade. Não é verdade?
Você, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa palavra de Deus agora pela manhã, que você é casado, que você é casada, na sua casa tem brigas, discussões, vira e mexe, vocês estão de bico um com o outro, estão dormindo de valete, estão se estapeando fisicamente ou com palavras, se ameaçando, vou te largar. Você saiu, já foi para a casa da sua amiga, para a casa da sua mãe, depois vão fazer a paz de novo, vão dar uma chance novamente, voltaram de novo, e vocês brigam de novo, e você... Eu vou olhar para você aqui. Você, meu amigo e minha amiga, você é assim? Seu casamento é assim? Agora, para pensar comigo. Vocês são assim. Não é por conta que você só quer fazer a sua vontade? Não é verdade? A mulher quer que o marido venha fazer a vontade dela. Aí o marido diz: não, é você que vai ter que vir fazer a minha vontade. Aí começa a discussão, começa a briga. É verdade ou não é? A Bíblia Sagrada ensina como poderá andar dois juntos se não tiver de comum acordo, os dois na mesma vontade? Se um quer a vontade de outro, outro quer a vontade de outro, como vai haver paz nesse casamento? Não vai haver paz. Então, vocês brigam dessa forma por causa que vocês, de natureza, não aceita matar a sua vontade. De natureza sua, você é assim. Você não faz isso em prol do seu casamento, e você não faz isso também em prol da palavra de Deus. Você não quer obedecer a palavra de Deus. E por conta de não querer obedecer a palavra de Deus, você quer fazer a sua própria vontade. E fazendo a sua própria vontade, você não vai chegar a nenhum lugar que presta. Está escrito na palavra de Deus: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho de Cristo é o poder de Deus. E nós vamos descobrir esse poder de Deus, essa justiça, o querer de Deus para a nossa vida, vivendo, andando, agindo de fé em fé. O apóstolo Paulo disse que o meu apostolado, o chamado dele para Deus, para fazer a vontade de Deus, foi para que ele andasse em santidade diante de Deus. Você que quer o reino de Deus, quer as coisas de Deus, tem que nascer de novo. Que Deus abençoe a